Fala aí galera, eu sou o T e saiu a banlist, acorda! É claro que saiu a banlist do OCG, afinal de contas a do TCG já saiu tem um certo tempinho, como você pode me ouvir falando sobre aqui em cima, né? E aí a gente já tá vendo os desdobramentos do impacto da banlist no TCG, no formato, apesar de ter que esperar chegar o Doom of Dimensions pra gente ver de fato o novo formato rodando. Mas o OCG, ele tinha a data marcada, então o OCG tem pontualmente 4 banlists todos os anos, né? Pontualmente 4 banlists, sendo que lançam uma em março, uma em junho, uma em março e em junho? Tenho até que dar uma olhada aqui, mas eu acho que é março, junho, setembro e dezembro, né? Março, junho, setembro e dezembro, é por aí. Bom, e aí a gente tá na época de uma nova banlist que eles sempre lançam ali na penúltima semana, né? No domingo, às 9 da manhã. Eu acordei agora, um pouco atrasado, mas agora a gente vai acompanhar o que rolou lá no OCG e qual os hits que eles fizeram. Vamos acompanhar então, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então eu fiz esse vídeo aqui em cima, ó, na semana passada, mostrando pra vocês como tá o formato do OCG por lá, né? Onde aqui eu já falei que era o último reporte pré-banlist. E aqui a gente acompanha o que rolou, ó, nesse breakdown. É claro que a gente não vai dar uma olhada muito profundamente em nada disso, afinal de contas eu tenho um vídeo específico falando sobre isso, mas aqui é só pra gente poder dar uma olhada em algumas questões. Vocês sabem, eu sou o maluco das datas, né? De ficar olhando aqui data de algumas coisas e quando você para pra olhar as datas, a gente chega em alguns conceitos aqui, ó. O formato no OCG, ele foi diferente do formato do TCG em algumas questões. Parece óbvio isso, mas a gente já vai entender como isso aqui aconteceu. Isso porque eles lançaram a coleção do Justice Hunters, que é a coleção que lança o Yuumi, o Dracotale e também os Canine. Eles fizeram esse lançamento no começo do ano, em março, antes da primeira banlist que eles fizeram no ano. Eles lançaram o Justice Hunters em março. Se eu for dar uma olhada aqui, ó, eu posso abrir o site. Eu posso abrir o site da Yu-Gi-Oh! Meta, só pra gente poder bater a informação aqui da data. Eu não sei por que essa desgraça tá demorando tanto pra carregar. Ficou inacreditável no momento que eu tô gravando, mas enfim, tá bom, então não quer carregar, Mas o Justice Hunters, ele foi lançado em março, cara. E o que isso significa? Como o Justice Hunters foi lançado em março, ainda estava com a Main Collection anterior vigente. E o que isso significa? Significa que a Duelist Advance, que é a coleção que trouxe o Vanquish, ela ainda não existia, obviamente. Ela ainda não existia, porque o Duelist Advance foi lançado depois, no comecinho de junho ou de julho. Deixa eu procurar até aqui, ó, Vanquish, e vou procurar a Holy. Procurar a Holy Sua aqui, ó. E aí a gente vê que eles fizeram o lançamento da Holy na Duelist Advance, ó, no OCG em abril, 26 de abril, tá? Então é 26 de abril que eles lançaram essa coleção, que deve ter ficado vigente ali no começo de maio, então, né? A Duelist Advance, deixa eu ver aqui. 26 de abril, realmente. Ah, então tá bom, eu achei que era um pouco mais pra frente, mas não é. Então o Duelist Advance foi lançado aqui, mas aqui, ó, Booster Pack Release em julho. Será que aqui é no TCG? Ah, aqui é no TCG, desculpa. Tá, então lá no OCG eles lançaram em abril, tá? Não foi em julho não. Então assim, não levou tanto tempo, mas levou um mês. Levou um mês de lançamento do Justice Hunters, colocando o Canine, colocando o Dracotale e Yuumi no jogo. E aí um mês depois eles lançaram a Holy Soul, que veio na Duelist Advance, que é a Main Collection. Qual é a relevância que isso tem? Isso significa que lá no OCG eles rodaram o meta do Justice Hunters por um mês aproximadamente, e esse meta não tinha o Vanquish, porque o Duelist Advance só foi lançado um mês depois. E qual que era o meta então? O meta, se você se lembra bem, eu fiz vídeo aqui falando sobre, era dividido entre o Dracotale e o Yuumi. Então esse eram os dois principais decks do formato. A banlist anterior, que tentou mexer no que era o meta até então. O que era o meta antes do Justice Hunters? Era o Ryzel e era o Malice, seguido de alguns outros decks. Mas principalmente esses dois. Eles colocaram o Sword Ryzel A1, eles colocaram o Sword Ryzel A1 e o X A1. Além do Seventh Tachyon tá 1, o Bonfire já tá 1, o Ice ficou a 3 e tal, mas essas cartas eles mexeram no Ryzel, que perdeu muita consistência, apesar de ter o Star por lá, né, mas enfim. E o Malice, eles colocaram Rato a 1, só isso. Porém, o formato posterior do Justice Hunters não foi tancado.
pelo Malice e obviamente nem pelo Ryzel, mas não foi tancado. Mas ele foi dominado inicialmente pelo Dracoteio e o Yuumi. E é só pra dizer que o Dracoteio, ele teve um protagonismo, meu Deus do céu, ele teve um protagonismo bem grande no começo do formato por lá, tá? Então o Dracoteio já reinou por lá, junto com o Yuumi. O Yuumi ficou reinando com o Dracoteio e quando o Duelist Advance veio ali em abril, no final de abril, ele também foi protagonista do jogo junto com o Vanquish Soul. E esse protagonismo vem sendo dividido até então. Se a gente for dar uma olhada nas cartas, a gente dá uma olhada que esse é o esboço de decklist que o Yuumi, por exemplo, usa, ó. Com 3 do Marshmallow, que ainda não foi lançado pra gente, mas o Justice Hunters já tá lá desde março, tá? Lembra disso. Pra gente, o Justice Hunters foi lançado no comecinho, no primeiro dia de agosto. Primeiro dia de agosto. E no dia 15, a banlist já pegou alguma dessas cartas, um mês e meio depois. Lá não, tá? Lá eles já passaram por banlist. Eles já passaram por banlist, que essa banlist, inclusive, se a gente for abrir aqui, ó, o card cluster, só pra eu mostrar rapidinho pra vocês, se a gente for aqui em OCG, essa banlist aqui que eles soltaram foi a última banlist do OCG que eles fizeram em julho. Se você percebeu as datas que eu falei, Justice Hunters, março, Duelist Advance, abril, banlist de julho, não mexeu nos decks. Eles eram novos demais pra isso, tá? Então a banlist de julho do OCG acabou tendo esses hits aqui. E basicamente não mexeram em nada, nem do formato e nem do formato anterior, porque as cartas do formato anterior, teoricamente, já tinham sido mexidas em tudo que precisava, lá em março e também em dezembro. Então esse é o panorama do metagame do OCG, tá? Eu só queria trazer esse espaço aqui pra vocês, pra gente poder entender essas questões de datas e o que tem que ter perspectiva de ser mexido? Significa o quê? Que o meta já rodou o que tinha que rodar. Então nada mais tem armadura de roteiro. O Dracoteio já foi meta, já foi dominante. Por mais que hoje ele não esteja aqui, ele já foi dominante. Tem que ter lista. O Yuumi tem que ter lista. O Vanquish tem que ter lista. Então é isso que tem que rolar. Lembrando que lá eles têm o Phantom Revenge, que é a nova Side Collection, e já lançou uma nova main... Já lançou, vai lançar? Não. O Doom of Dimension já tá vigente. E aí eles têm a próxima main collection, que é a Burst Protocol, que vai lançar daqui a pouco. O Burst Protocol vai botar algo novo no jogo? Eu não sei. Mas março desse ano foi quando lançou o Justice Hunters. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6 meses. Bom, dito isso, o que rolou na banlist? Bom, agora sim a gente troca pra ver os acontecimentos da banlist de fato, tá? E aí a gente olha aqui. Essas são as cartas, sem nenhum mistério, sem nenhum suspense, onde nós temos o banimento do Ouroboros. Ok, esquisito o Ouroboros, né? Eu confesso que eu não sei onde que o Ouroboros está sendo usado, né? Não parece ser nesses principais decks aqui de cima. Porque se a gente olha o extra deck dele, tem no Vanquish? Não tem no Vanquish. Eu confesso que eu não sei onde que é o uso desse Ouroboros aqui, mano. Mas o Ouroboros, se você não conhece, o efeito dele ele é feito com 3 nível 4 e aí você tira uma carta da mão do oponente. É isso, você detacha pra tirar uma carta da mão do oponente. Basicamente esse é o motivo. Ele tá 3 no TCG, tá 3 no Master Duel e agora ele foi banido no OCG. Eu confesso que eu não sei qual é a casa dele, tá? Eu não sei qual é a casa desse bicho que fez a Konami banir ele aqui na banlist do OCG. Confesso que eu não sei. Se você sabe, deixa aí nos comentários, né? Ele parece ser uma carta que seria, assim, no Rise, mas, cara, olha quanto volume tem que ter pra você jogar de Rise, fazer um Ouroboros da vida, Detonator, assim, dá pra fazer, né? Mas ele foi banido. E é o tipo de carta escrota, que bane carta da mão do oponente, né? Ó, bande uma carta aleatória da mão do oponente pro cemitério. E se você consegue fazer um Eclipse Twin, ele já triga de novo. Então, não entendi o time, mas baniu. Eu não vou reclamar. O Obedience Schooled foi banido, cara. No TCG ele foi A1 e eu quero frisar novamente que no TCG o Obedience Schooled foi A1 quando foi lançada a coleção. E detalhe, né? O TCG foi o contrário. Veio o Duelist Advance primeiro com o Vanquish, ele passou um período curto sem o Justice Hunters e o Justice Hunters foi lançado em agosto, primeiro dia de agosto. Banlist no dia 15 de setembro, um mês e meio de formato. Botaram o Schooled A1. Lá no ACG, rodando há 6 meses, agora ele mexeu no Schooled. E o Schooled foi a 0. Beleza que eles já jogam com o Marshmallow lá há bastante tempo, né? Porque o Doom of Dimension já tá por lá, ó. Tem mocota e o Schooled acabou sendo banido. Legal, mano, legal. E eles fizeram um hit dentro do Yuumi, no Schooled banido e também no Arclight A1 também, igual a gente fez aqui. Então, esses foram os hits que eles deram no... eles colocaram o Garrinha 2. Caralho, o Garrinha 2 também faz diferença, hein, cara? Então, eles têm o Schooled banido, o Arclight limitado e o Garrinha 2. Você queima pra caralho esses nomes de Yuumi, mano.
você queima os nomes de Yuumi, né, do Garrinha, porque é essencial que você saia linkando. É interessante que você tenha um Garrinha no campo, um no cemitério, por exemplo. Às vezes é bom que você já passe com os dois Garrinha no campo, mas que tenha um no cemitério, sabe? Porque como você passa com a Spell Quick e o cara tentar negar a tua mesa inteira, levar a tua mesa inteira, você pode reviver um Synchro que dá tag out, que invoca um link, e esse link que vem, ele vai ficar on, e esse link sozinho, os outros negados por Dark Hully, por exemplo, esse link sozinho vai começar a fazer Synchro no turno do oponente com os bichos do lado, porque ele não precisa se usar como material, né? Então, colocar o Garrinha aqui machuca. Então eles machucaram mais lá do que aqui, é claro, porque aqui a gente só colocou o Skulled A1 e o Arclight A1. Lá eles colocaram o Skulled banido, não tem mais Skulled, não dá pra dar TTT fake igual a gente tá fazendo aqui. E o Skulled é muito bom, mano, indo segundo pra tentar quebra-mesa e tal, e dando volume de jogo pra você. É uma carta que faz bastante falta. E banido, então, não tem mais TTT fake pra buscar. O Arclight limitado, beleza, e o Garrinha A2 dá uma machucadinha também. Então eles mexeram nisso no Yuumi. Faz com que o Yuumi saia do jogo? Não acho. O Yuumi continua no jogo por lá, principalmente porque os outros decks acabaram sofrendo lista também, como por exemplo o Vanquish, que teve o Raizen A1 e a Izuna A2 e o 66A foi A1. Caralho, isso aqui é mais doideira, né? Porque então eles colocaram o Raizen A1 e a gente no TCG colocou o Raizen e o Stake Your Soul A1. E aí o Raizen, o Vanquish, deu uma caída vertiginosa, porque a gente só mexeu em Vanquish. Aqui não, eles mexeram no Vanquish e Canine. É importante frisar que o Canine, quando lançou inicialmente, tinha Crystron no jogo, tá? Então o Canine Crystron era o deck de Canine do OCG porque não tinha Vanquish ainda, porque a Holy não tinha sido lançada no Elite Advance. O Crystron fez alguma coisa? Muito pouco, com relação ao uso. No geral, o Dracoteu e Yuumi era muito mais usada do que um Crystron Canine, mas o Crystron Canine já existia. O Canine era meio que o patinho feio naquele momento, que era um pack de hand trap que você usava no Dracoteu, por exemplo, mas já existia. Então, o deck de verdade de Canine passou a ser o Vanquish dominando o OCG, tá? E aí, nesse ponto de vista, o deck de Vanquish com o Canine, ele tá rodando desde abril pra cá, então tem um mês a menos. Se o Yuumi tá rodando há 6 meses, o Vanquish Canine tá rodando há 5, tá? Importante frisar isso. Mesmo assim, foda-se. Eles mexeram no Vanquish, no Raizen, e aí é tudo aquilo que eu já falei, diminui cor, diminui o alinhamento, o pareamento, diminui consistência, por mais que o stake ainda esteja livre, pelo menos, né, pra eles o stake tá livre, então você pode usar 3 e tentar achar mais vezes esse Raizen, mas aí as outras cartas foram A1. O 66A foi A1, que é a carta que você baixa junto com os outros amiguinhos da mão, então, bom. E a Izuna foi a 2, menos chance de você abrir com essa Izuna Hard Draw também, então, caralho, foi bom, hein? Os caras acabam tendo que usar Calc, assim, beleza, que nenhum desses hits, e aí o OCG geralmente é assim, né? Esses hits, eles fazem com que você corte uma rota e passe a adotar outra rota, que é hit inconsistência geralmente. O que dá pra fazer? Se a gente olha aqui a decklist de um Vanquish, eu vou vir com esse filtro aqui da Road, a gente dá uma olhada na decklist dos caras, ó. Ó o exemplo de decklist deles aqui. 3 Holy, 3 Jialong, 3 Raizen, 3 Mad Love, 3 do 66A, 1 do B, 1 do Noroi, 3 Izuna e 1 Vampiro. As Hand Traps só compra Fua, Ashe, Maxi, 3 Stake, uma de cada spell, né? No caso aqui, uma da Field Spell, uma da Continua, uma dessa Quick, Rota, Prosperity e a Trap. O Zone-Off sendo o Robô, o Borges e o Kaiser. O que é que muda? Muda coisa pra caramba, tá? Você perde 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Perde 5 cartas. Porém, você pode tentar usar um Chaotic Elements, que o deck de Crystron, que é um deck muito mais canine do que o Vanquish, ele usa, né? Porque no Crystron o Canine vira Crystron, então tranquilo, no Vanquish o Canine não vira Crystron. E o Chaotic Elements é uma carta que você pode usar para tentar buscar, ou até você pode também aumentar a quantidade de spell contínua que você usa no teu deck. Também pode ser para onde as pessoas vão. É claro que aí o teu deck acaba ficando mais fraco, né? Fica bem mais fraco porque diminui muito o alinhamento das cartas. E como que você vai conseguir? Baixar por Special Summon Canine, porque baixar o 66A da mão ligava o nível 5 tipo Raizen, que geralmente nem tinha muito o que mostrar. A Holy, beleza, conseguia baixar, mas a Holy já se baixa sozinho. Mas o 66A bota pra girar os Canine, porque ele pega o monstro. E o monstro bota pra girar os Canine e você consegue fazer aí a Reaper e tal. Consegue
botar pra rodar os Canine tendo muito nome. O que é rodar os Canine? É passar pela BMA, pela Isna, pelo Vampiro e pelo B, que o B faz outro rank 5. Então, algo assim é o que vai precisar ser feito, que talvez machuque de fato os caras. E é óbvio que o Vanquish perdeu muito mais do que... ele perdeu muito mais do que o Yuumi, tá? Então eles bateram legal no Vanquish, porque, de novo, os dois decks do meta é o Raizen e o Vanquish. Meu Deus do céu, é o Vanquish e o Yuumi, né? E aí sobrou pro Dracotail, que tomou uma limitação na Keto, que é a carta que busca, tá? Ok, interessante, cara, interessante. Eles mexeram na Keto, de fato é uma carta passível de limitação se você parar pra ver. É claro que pra isso o Dracotail teoricamente deveria ser o deck relevante no jogo, né? Ele é relevante, ele já foi muito mais do que ele é agora, mas desde que lançou os novos decks aí, né? Lançou o Yuumi não, desde que lançou o Vanquish, cara, eles podaram completamente o Canine. O Dracotail, né? Se a gente for dando uma olhada nos reportes, ó, 5 e 6, não tem nem Dracotail ali, dentre os mais usados. Esse aqui é o último que teve. Foi no primeiro lançamento do Vanquish, eu acho. Ou quando o Vanquish tinha acabado de ter sido lançado. O Dracotail ainda aparecia de maneira sólida aqui nas decklists dos caras, ó. Mas teve um momento em que o Dracotail dividiu o formato como sendo o mais usado junto com o Yuumi, tá? Teve esse momento. Se a gente dá uma olhada aqui, ó, um esboço de decklist do Dracotail, é claro, o Dracotail é muito móvel, muito fluido, dá pra você usar N vertentes diferentes, não necessariamente essa é a vertente padrão do Dracotail aqui, é uma vertente que ele usa, por exemplo, o Yuumi. Mas já teve N vertentes, com Cartesia, com Magistus, vertente com Primate, vocês estão ligados, né? Aqui o cara tá usando full do full a engine dele, imagina essa decklist sem o Keto. Bachuca, mas a gente ainda tem acesso, vai. Perde um pouco de consistência, porque o Keto soma com... Já que o deck usa muita engine, né? É natural da gente imaginar jogadas somadas, de 2 cartas e tal. E aí o Keto, ele soma muito bem, porque ele pega a carta que você vai fundir, né? Pra você ter o valor máximo. E indo segundo, então, ele é absurdo, porque ele é um nome a mais de fusão que você tem pra fundir. É um nome a mais que você tem pra fundir. Não só material, mas spell que faz fusão. O Keto é muito bom. A limitação dele dá uma machucada legal, tá? Mas ainda continua existindo, né? Você pode tacar uns branded aqui pra tentar. O ponto é, você acaba sendo obrigado a ter que usar cartas que faz mais volume, né? Eu acho. Então você precisa de mais cartas que te ajudam a fundir. Porque aqui ficou com menos cartas. Beleza que tem a inclusão da menina verde, mas a menina verde não é muito boa, o efeito dela, então você não usa múltiplos, porque não é igual esses carinhas aqui que viram hand trap, né? Com a Faimena matando cartas no turno do oponente, ou cartas que ajudam o ir segundo, matando cartas no turno dele. No teu turno, no caso, né? Ela não faz nada disso, então ela não é tão boa assim a ponto de compensar. Tipo o Marshmallow fez com o Skulled aqui pra gente, né? Apesar de não compensar tão bem, mas tenta compensar. E a menina verde não é tanto assim. Então, cara, a Keto deu um soquinho no estômago do Dracotail, tá? Deu um soco no estômago do Dracotail, mas é claro que o deck ainda existe. Os hits nos decks do meta são esses aqui. O resto são cartas que aí eu nem comento tanto, né? Isso aqui eu acho que tava banido, eles colocaram a 1. O Kaimen tava a 1, eles colocaram a 2, mas a Field Spell e o vermelho ainda estão a 1, né? No OCG. O Astrograph saiu, o Baldrake tava a 1, eu acho, saiu. O Emergence foi a 2 também, ok, tranquilo. O Paraísos também, olha só, o Fenrir tá banido no OCG ainda, tá? Lembre-se disso. E aí eles colocaram de carta a 3 o Griffon, o Jetson, o Goblin, o Teleport e o Mask Change 2. Não vou comentar nada disso, porque o que importa mesmo no formato são esses daqui. Porém, você consegue ver alguém que eles esqueceram? Consegue pensar em alguém que eles esqueceram de mexer? A lista pra mexer nesse deck não era agora, né, claro. A lista pra mexer nesse deck era a lista de junho, que como eu mostrei pra vocês, é uma banlist que eles não fizeram nada. Nada, porque o meta novo, ele tava muito novo pra ser mexido. Muito novo. Essa banlist de julho aqui no OCG, ó. O meta novo tava muito novo pra ser mexido. E o meta antigo já tinha sido mexido nas listas anteriores. Porém, a partir do momento em que você diminui o teto dos decks vigentes, isso pode abrir espaço não pra deck novo, mas pra deck antigo que já existe, que já era meta. E você tá liberando espaço pra eles. O Malice pode ser um deck que pode vir a crescer, né? O Vanquish perde muito, o Dracotail perde mais ou menos, não perde tanto não, mas perde, e o Yuumi perde legal a capacidade de fazer algumas coisas, né? E aí você tem agora um monte de deck que era o topo do meta, só que capado, e decks
que foram um pouco capados. O Malice foi muito menos capado no OCG do que ele deveria. Não teve banimento do Decoder, não teve banimento do Splash nas beiradas, não teve nada disso. Teve só rato a 1. Foi o único hit que rolou no Malice. O resto tá tudo a 3. Tudo a 3, tá? Então eu não duvido do Malice voltar a ser um deck relevante lá no OCG. Eu não duvido nem um pouco. E se isso acontecer, vai ser bem chato do meta dar esse giro e voltar de novo pro Malice. É claro que daqui a pouco no Old Premier Pack dele, eles vão receber o Mitsurugi, tá? O Mitsurugi vai chegar pra lá pra eles, como eu comentei com vocês no vídeo esses dias aí que eu fiz. O Mitsurugi vai chegar lá no OCG no Old Premier Pack. E aí talvez as coisas mudem de figura com esse deck sendo o novo deck lançado pra ser meta. Até porque eles podem lançar uma carta nova exclusiva do OCG, né? E se eles fizerem isso, pode ser que eles lancem uma carta que garanta que o Mitsurugi vai ser meta, sendo uma carta bem forte. Mas, de resto, o que aconteceu na banlist foram esses hits aqui, tá? Esses hits aqui foram lançados na banlist pra tentar combater o meta que tava mais ou menos dessa forma aqui, beleza? Então, é mais ou menos isso. O que vocês acharam? Sinceramente, eu tava achando que ia ter banimento em coisas, mas no Schooled, eles mexeram só no Schooled, banindo de fato, né? E o resto, eles colocaram a 1 como é padrão do OCG, como é de praxe no OCG. O que vai ser o novo meta? Eu não sei. Vamos descobrir nos próximos capítulos. E é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais. Não gostei do Malice, continuar por aí, tá? Tchau.